Muitos motoristas ainda insistiram na mistura de álcool e direção nesses dias de folia. Mesmo assim, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes nas rodovias caiu neste carnaval em relação ao ano passado. 4 dias de carnaval e 145 motoristas autuados por dirigirem embriagados. 11 deles foram parar direto na delegacia, porque a concentração de álcool no organismo era alta demais. Os números são do Detran, do Distrito Federal. O Detran autuou cerca de 1.680 condutores por diversas infrações. Dentre elas, nós destacamos aí 145 condutores autuados por embriaguez ao volante. Desses, 11 foram levados à delegacia de polícia, uma vez que cometeram um crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool. Mas o que acontece no DF se repete em boa parte do país. Mesmo com uma legislação de trânsito entre as mais rigorosas do mundo, o brasileiro ainda se arrisca no volante. 1.242 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. 153 foram presos. Para tentar reduzir as tragédias, as operações nas estradas foram intensificadas. Neste carnaval de 2016, em todo o Brasil, segundo dados do Detran, houve redução no número de acidentes com mortes comparando com o mesmo período do ano passado. A imprudência, aliada ao desrespeito à lei seca, continua sendo o principal motivo das ocorrências. E a redução foi importante, de acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal. O número de acidentes nas rodovias federais durante esse carnaval caiu 48% em relação ao ano passado. Foram registrados 1.429 acidentes contra 2.306 em 2015. Para falar mais sobre lei seca, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Paulo Henrique Abreu. Doutor Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. O que diz a lei que proíbe o consumo de bebida para motoristas? A lei ela endureceu a partir de 2012 e aí ela define o que é embriaguez ao volante. Se o condutor for flagrado com 0,6 decigramas de litros por sangue, ou então 0,3 miligramas de ar expelido, está configurada a embriaguez ao volante. Isso aí a gente pode deduzir que seria um copo de cerveja. Caso haja recusa do motorista em fazer os testes, a prova da embriaguez ela poderá ser constatada por sinais, pelo agente de trânsito, por exame clínico, o exame de sangue, caso o condutor ele venha a sofrer um acidente. Sim. E aí e sinais, vídeos, todo tipo de prova que o agente de trânsito possa utilizar, pode ser constatada a embriaguez. O exame de sangue, assim como o teste do bafômetro, pode ser negado? Pode ser negado. Pode ser negado. E aí o agente de trânsito, para atestar a embriaguez, ele precisa de ter algumas condutas no sentido de constatar essa embriaguez. E aí tem os meios de provas já determinados pelas resoluções do CONTRAN. Sim. E pela própria lei e o próprio Código de Trânsito. Esse testemunho do agente de trânsito costuma ser questionado? Sim, toda a prova apresentada pelo órgão acusador será questionado na justiça ou então administrativamente, quando a infração não passar da área administrativa. O direito de ampla defesa e do contraditório é fundamental nesse tipo de processo, até para dar legalidade numa eventual punição ou uma penalidade. Havendo a confirmação do uso de bebida alcoólica, a pessoa perde a carteira imediatamente? Não, a carteira é retida por um determinado período, aí máximo uma semana, o condutor pode retirar a carteira nesse período e ela vai sofrer uma suspensão, no caso, se houver uma condenação num processo tanto administrativo como se existir um processo penal. Tem também uma multa, não é? A multa vai para quem estava dirigindo ou para o dono do veículo? A multa, se o motorista for flagrado na hora, imediatamente, que é a maioria dos casos, vai para o condutor do veículo e não para o dono do veículo. Isso é muito claro. Caso a pessoa que tenha ingerido bebida alcoólica acabe provocando um acidente, isso é um agravante?
O acidente em si não, mas um acidente envolvendo vítimas, aí sim tem um agravante, que aí parte para o homicídio culposo, que é punido de 2 a 4 anos de reclusão, diferente da punição de não havendo acidente, só apenas o fato de ter dirigido embriagado, que seria 2 anos de detenção. Então a pena de reclusão ela agrava no caso havendo vítima, né, desse acidente. E aí o motorista embriagado que provocou aquele acidente, ele será punido severamente. No acidente comum, ele vai poder pagar, né, ressarcir os danos causados a um outro motorista ou um poste que ele derrubou, ele terá que recompor aquele prejuízo. Há uma previsão de pontuação na carteira? Sim, dirigir embriaguez é gravíssima e aí você leva 7 pontos na carteira e esses pontos acumulados num período de 1 ano, dando acima do limite de 20 pontos, ele poderá ter a carteira também suspensa, também passando por um processo administrativo. Doutor Paulo, vou pedir que o senhor continue com a gente aqui na bancada, nós vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Continua comigo aqui na bancada do Jornal de Justiça, advogado Paulo Henrique Abreu. Doutor Paulo, quando a habilitação é suspensa, depois de quanto tempo o motorista pode ter a carteira de volta? Olha, depende muito da sanção administrativa que ele levar do órgão de trânsito ou então por decisão judicial. Se for 8 meses, que determinado, ele vai ter a sua carteira de habilitação de volta depois dos 8 meses, se for 4 meses e assim por diante. Depende muito da sanção administrativa ou então de uma sentença judicial. Se ele estiver recorrendo, ele continua com a sua carteira? Esse tempo conta? Sim, se ele estiver recorrendo até o processo em trânsito julgado, aí sim, só depois do trânsito em julgado que ele terá aquela carteira retida pelo órgão de trânsito ou então pela vara de execuções, onde se dará o cumprimento da sentença, no caso judicial. Com a carteira suspensa, o que acontece com o motorista se ele insistir em dirigir foi pego sem a carteira, sem habilitação? Caso ele seja o artigo 162 do Código de Trânsito, ele define que aquela pessoa que está com a carteira cassada ou suspensa, ele novamente será punido com infração gravíssima e vai ter mais dificuldade de retirar sua carteira, podendo inclusive ser renovado esse período de suspensão. Em caso de reincidência, ele for pego novamente utilizando álcool? É a mesma coisa, ele vai passar pelo mesmo processo e aí, sendo que ele já foi caçar, já teve uma punição, uma penalidade judicial, no caso, ele já deixa de ser réu primário daquela sentença anterior e ele passa a ser reincidente, agravando mais ainda uma eventual pena que ele venha a ter. O que a pessoa deve fazer quando recebe a carta de instauração do processo administrativo para a perda da carteira? O primeiro passo ao receber a notificação de que a sua carteira ou de que está passando por um processo administrativo ou de trânsito é fazer a defesa prévia. Esse é o primeiro passo, ele terá 30 dias a partir da notificação para apresentar sua defesa e daí, tanto no órgão administrativo, que é o órgão de trânsito, ou então no processo penal que ele venha a ser processado no caso. Nós estamos falando de álcool, mas e se for constatado que o motorista estava fazendo uso de alguma droga ilícita, entra nessa mesma lei? O mesmo procedimento. Aí ele passará também por um exame toxicológico, caso fique constatado um exame de sangue, pode detectar isso, e outro exame clínico pode constatar o uso de drogas ao volante. É o mesmo caso do uso de álcool. Certo. Doutor Paulo, gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui no Jornal de Justiça. Muito obrigado e estamos à disposição. Certo.